Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Feliz demais de estar aqui com vocês mais uma vez, partilhando conhecimento. E hoje a gente vai falar de um assunto, dando continuidade, né? Um assunto sobre economia que eu acho que a gente deve continuar um pouquinho nesse assunto e falar de forma muito especial sobre uma pesquisa. Uma pesquisa que eu encontrei no site da Infomoney, né, do Banco de Desenvolvimento para a América Latina. Ele fez uma pesquisa em dezembro de 2020 com 1.200 pessoas, 42% mulheres, 52% mulheres e 48% homens, onde eles fizeram uma série de perguntas, né, e perguntaram, inclusive, por quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem salário se você perder sua renda hoje? Quanto tempo você consegue sobreviver sem emprego? Você saberia responder? Pois é. Nessa pesquisa, 53% das pessoas entrevistadas, elas disseram que conseguem viver apenas 3 meses se perderem a renda. Isso é um ponto, gente, que a gente precisa de analisar. Essa é a questão que a gente fala muito da questão da economia, né? A importância de economizar, porque a gente não sabe. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã. A gente precisa de uma reserva de emergência, né? E isso impacta diretamente também nos nossos resultados, né? Na questão do endividamento. A gente precisa prever esse tipo de situação. Houve perguntas interessantes que eu quero, né, partilhar aqui com vocês que me chamaram muita atenção. Por exemplo, 2/3 dizem não possuir nenhuma meta financeira. Imagine, gente, de 1.200 pessoas entrevistadas, né, 2/3, 800 pessoas disseram não ter metas financeiras. Para você ver a importância das metas. Hoje em dia, muitas vezes, a gente tem fracasso financeiro, dificuldade financeira, endividamento. Muitas vezes é falta de metas, de você estabelecer metas. E você vê o tanto que a população, muitas vezes, não dá importância a isso, né? E isso é um ponto a se observar. Outra coisa, dos que possuem metas. Achei esse dado também bem interessante. Dos que possuem metas, apenas 9% falam que vão investir em educação. Geralmente eles falaram, né, na entrevista eu estava lendo, falaram que iam investir em casa, comprar carro, mas não falaram em educação, que vão investir na sua educação para que você tenha um melhor rendimento. A gente sabe que investir em nós mesmos é algo valiosíssimo. É o que vai te levar também para um outro patamar. Porque quando a gente investe em educação, gente, é o que eu falei. Educação, principalmente educação financeira, que vai levar para outro nível. Dinheiro é poder, mas educação financeira é muito mais poderoso. Porque é ela que te dá estratégias de você conseguir resultados financeiros. E a gente precisa despertar isso na nossa mente, a importância de você investir na educação, e principalmente na educação financeira, né? Outro dado aqui muito interessante é o conhecimento formal dos brasileiros sobre conceitos básicos de educação financeira. 52% dos entrevistados falaram saber pouco ou muito pouco sobre educação financeira. É um dado também, né, forte, né? Porque, assim, pouco ou muito pouco, quer dizer, nem falaram que entendia mais ou menos. 52% dos entrevistados disseram isso. E lá na pesquisa fala que eles fizeram, né, simularam uma pergunta sobre questões financeiras mesmo, inclusive fizeram um desafio para alguns e perguntaram para eles assim, se eles tivessem tipo R$1.000 de herança, 5 irmãos tivessem R$1.000 de herança, quanto
ficaria para cada um? 44% dos entrevistados não souberam responder. É profundo isso. Para a gente ver o nível que está de educação dos nossos brasileiros. Gente, básico. Na prática, não souberam resolver pequenos problemas financeiros. Apenas 13% responderam questão de juros. Fizeram questão de R$100 a 2% ao mês. No final do ano, quanto ele teria? 13%. Apenas souberam responder. Incrível, né, gente? E no final, eles falaram, né, que é um desafio do país a questão da educação de forma geral. Imagina, principalmente a educação financeira. A gente não tem noção muito de educação financeira. E eu acho, gente, que está passando da hora da gente despertar a nossa mente para esse tipo de conhecimento. Porque os números não mentem. Tá aí. O grau de endividamento, né, dos brasileiros está cada vez maior. Falta de conhecimento, falta de proficiência financeira. A gente precisa se especializar nessa área. A gente precisa de ter o mínimo de conhecimento. E à medida que você vai desenvolvendo esse conhecimento, é à medida que você vai buscando mais, porque você vai aplicando na sua vida. E à medida que é o que eu falei, às vezes você junta um determinado valor, é pequeno, e quando você junta um montante um pouco maior, sua mente já começa a trabalhar e pensar o que você vai poder fazer com esse valor maior. E aí, à medida que você vai passando por essas experiências, é à medida que você vai buscar conhecimento para você fazer aplicações. Os entrevistados, grande parte dos entrevistados falaram que eles só conhecem sobre produtos financeiros, caderneta de poupança, cartão de crédito e empréstimos. Poucos, 2%, eu acredito apenas, falaram que conhecia outro tipo de aplicação em fundos de investimento, em ações. Então, a gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre isso. A importância da educação financeira. A importância da gente se instruir sobre esse assunto que vai nos levar para um controle melhor financeiro. Que se a gente não tiver consciência disso, gente, é muito difícil a gente sair da zona de endividamento. Então, a minha mensagem de hoje é para que a gente tenha o menor que seja interesse em saber sobre a administração financeira. Porque não basta só a gente trabalhar pelo dinheiro. A gente precisa saber administrar o nosso dinheiro. Na verdade, às vezes a gente trabalha muito, né? Mas não cuida do nosso dinheiro como deveria cuidar. A gente precisa dar, né, o devido valor, né, ao dinheiro tão suado, né? Que a gente batalha tanto para conseguir. Muitas vezes paga juros altos, absurdo, por falta desse controle de saber fazer contas, né? Pequenas contas que sejam. O exemplo dessa da pesquisa, né? Uma pessoa não saber que uma herança de R$1.000 para dividir para 5 pessoas. Muitas vezes o que a gente percebe é um nível, né, de conhecimento geral baixo. A gente sabe que o nível, muitas pessoas com dificuldade em matemática, né? Imagine que nem é tanto assim que a gente precisa de saber contas complexas, né? A gente precisa saber o trivial. E muitas vezes as pessoas, né, têm dificuldade. Então, fica aqui a minha dica para você, esse feriado aí, que vocês reflitam sobre isso, a importância da educação financeira, gente. A gente precisa de investir nesse conhecimento, é um conhecimento que vai tirar você dessa zona de endividamento. Tudo bem? Então, até o próximo. Fiquem com Deus.